O Banco do Brasil vai fechar agências e oferecer um plano de aposentadoria para os funcionários. A medida faz parte de um plano de reestruturação da instituição e pode gerar economia anual de quase 3 bilhões e 800 milhões de reais. Com quase 5.000 agências espalhadas por todo o país, o Banco do Brasil quer enxugar a estrutura que tem hoje. Para isso, anunciou o fechamento de agências e o encerramento de superintendências regionais. Com a reestruturação, mais de 400 agências serão fechadas em todo o país. E cerca de 380 devem ser transformadas em postos de atendimento. Com isso, o banco espera ter uma economia de 750 milhões de reais por ano. Além disso, o Banco do Brasil tem hoje mais de 190 mil funcionários, mas também quer reduzir despesas com pessoal. Por isso, anunciou um plano de incentivo à aposentadoria. Pela medida, 18 mil funcionários poderiam se aposentar. Se a instituição conseguir a adesão de só a metade desses funcionários, a redução de gastos pode passar da casa dos 2 bilhões 130 milhões de reais. O Banco do Brasil afirmou que não serão fechadas agências em cidades que tenham apenas uma e que nem o número menor de agências e a redução do quadro de funcionários devem prejudicar os clientes. A explicação para essa reestruturação é puramente tecnológica. De acordo com a administração da instituição, é preciso que o Banco do Brasil acompanhe as inovações digitais. O presidente da instituição, Paulo Caffarelli, assegurou que a redução de funcionários não significa demissão. Deixar bem claro que não vai haver demissão. O que nós estamos fazendo hoje é um plano de incentivo à aposentadoria. Temos um público-alvo de 18 mil pessoas. E a adesão ela é totalmente discricionária, ou seja, depende do funcionário. Então, nós não estamos falando nesse momento em demissão. A gente falou na semana passada, até semana passada, sobre a divulgação dos balanços trimestrais dos bancos e todos eles tendo lucros menores do que no trimestre anterior. Mas o Banco do Brasil está fazendo essas mudanças todas e, segundo o presidente da instituição, não se trata de crise, não é por conta de falta de dinheiro, mas é um movimento diferente dentro do mercado financeiro. O Banco do Brasil tem mais de 109 mil funcionários, quer essa aposentadoria para pelo menos 9 mil, embora tenha oferecido para 18 mil. O lucro do Banco do Brasil no terceiro trimestre foi reduzido em mais de 25%, 26% em relação ao trimestre passado. Aí a instituição diz que não tem a ver com a situação econômica atual, mas tem a ver com uma adaptação de mercado. Como é que o mercado vê um movimento como esse? O mercado vê muito bem, porque as ações subiram 5%. Então, para os mercados, independe de que aquilo está acontecendo ou não. Qual é a consequência disso para o mercado, né? Isso avisa dinheiro, né? Financeiro. Então, realmente, nós temos um problema sério, acho que da digital, problema digital, né? Quer dizer, então, o Banco do Brasil está fazendo essa reestruturação, né? Em termos de agência que não precisa, né, de pessoas estar atendendo. Então, são a parte digital. Agora, eu acho que é um momento, né, às vezes, para demissão não é muito bom pela situação que nós já estamos. Agora, eu não sei se trazendo, mas já você atingindo realmente a aposentadoria, aí eu acho que não pode ser muito bom, né? Quer dizer, o cara... ele não vai ficar desempregado, quer dizer, então ele ainda ganha um valor em cima disso e vai se aposentar, não tem problema nenhum. Agora, o problema são as outras demissões, né? Quer dizer, você, inclusive, teve redução também de horas. Eles passaram de 8 horas para 6 horas e diminuíram o salário. Teve essa proposta também que alguns estão aceitando, né? Então, eu torno a repetir. O problema de desemprego está muito ruim agora, nesse momento. E essas pessoas que vão sair, vão receber um dinheiro, elas podem, o quê? Uma microempresa, tentar abrir alguma coisa. Então, é muito complicado. Então, não é um momento muito bom para desemprego, porque já está lá em cima, né? Melhorar a qualidade da gestão pública é sempre muito bom, pensando, é a obrigação dos gestores públicos. Se é necessário reduzir quadros de funcionários, rever toda a estrutura administrativa. Agora, eu tenho uma preocupação maior. O Banco do Brasil é o primeiro banco do Brasil, de fato. Tem todo um histórico, é um banco público de capital aberto. O que significa isso?
o Estado tem a maioria das ações do Banco do Brasil. Só que essas ações são negociadas na Bolsa de Valores, menos da metade delas, consequentemente, tem os agentes privados que são também donos do Banco do Brasil. E ao longo dessa história mais recente, dos últimos 20 anos principalmente, sempre há uma pressão muito forte desses agentes privados transformar o Banco do Brasil em um banco, cada vez mais um banco privado. E essa é onde está a minha preocupação. Ou seja, o Banco do Brasil ele nasceu com uma função que é atender os interesses da sociedade brasileira. E naqueles lugares mais distantes no Brasil, só tem uma agência bancária. E qual é a agência bancária que tem? O Banco do Brasil. Ou seja, os bancos privados não têm interesse em operar em regiões onde há uma carência maior e o lucro da instituição financeira é menor. Nesses lugares, o banco público é que faz esse papel. E aí, consequentemente, mesmo com a nota falando que não será fechado a agência onde só tem um banco, é preocupante na transformação dessa agência em um posto bancário que pode reduzir a oferta de serviços. Vamos dizer, mas há mais tecnologia no mercado. O problema é que nessas regiões pobres há mais dificuldade do acesso à tecnologia por parte dos usuários. Desculpa interromper, a promessa do Banco do Brasil é que onde houver só uma agência, a agência vai continuar como agência, né? Isso. Não se transformaria num posto de atendimento. Então, mas a gente tem que tomar um cuidado de qual vai ser a qualidade e a prestação de serviço dessa agência nesse processo de reestruturação. Será que não vamos reduzir também, pela redução do número de funcionários, uma redução na prestação de serviço feita? Então, é interessante destacar que o Banco do Brasil ele tem que continuar com um papel social. Por exemplo, um objetivo social, como a Caixa Econômica. Como a Caixa Econômica. Ou seja, os bancos públicos eles não têm que ser motivados pela maximização do lucro. É isso que é interessante, mesmo que o mercado cobre isso. Como o professor Laureano bem colocou, para os agentes que operam na Bolsa de Valor, a reestruturação do Banco do Brasil é ótima. Há uma possibilidade de aumento do lucro. Mais lucro. Mais lucro. Mas o mais lucro não é a função prioritária do Banco do Brasil. É isso que precisamos entender. A função prioritária do banco público, banco estatal, é atender os interesses de nós brasileiros, que somos a maioria dos acionistas do banco. Então, os brasileiros que são donos do banco. E dá o suporte social. O suporte social. Eu falei que o lucro do Banco do Brasil foi 26% menor neste trimestre. Mas teve, né? Teve, mas é em relação ao mesmo trimestre, ao terceiro trimestre do ano passado, não ao trimestre anterior, como eu falei.